Vamos lá, vamos para a segunda aula. E hoje você vai aprender quanto à sua montagem, né? Ele pode ser com câmara, o pneu pode ser com câmara e pode ser o pneu sem câmara, né? Quais são as vantagens, quais são as características, né? Se vale a pena um, se vale a pena o outro. Vamos lá, vamos começar primeiro com o pneu com câmara, que é o mais antigo, né? O pneu com câmara, a princípio ele precisa de pneu, câmara de ar, protetor, a roda que ela é bipartida, né? Ou seja, separada porque ela precisa de um anel trava. Isso aqui tem duas, mas às vezes um só, né? Precisa só de um anel. Já o pneu sem câmara é pneu e roda só, certo? Então, esse aí já tem dois itens a menos, tá? Por ser um pneu mais antigo, o pessoal não está investindo mais nele também, do mesmo jeito que o pneu diagonal, a tendência é que ele saia de linha daqui a um tempo. Você não vê mais caminhões saindo de fábrica com pneu sem ou pneu com câmara. Caso você queira um caminhão novo com pneu com câmara, você tem que fazer o pedido antes na concessionária, para a concessionária pedir direto de fábrica para que eles mudem os pneus com câmara, coloquem os pneus com câmara lá na fábrica, para que ele venha com o pneu com câmara. Tudo isso, se você quiser usar o pneu com câmara, que todo mundo está fugindo dele, né? Já o pneu sem câmara vem em todos os veículos novos. Outra coisa que acontece também, o pneu radial com câmara, certo? Você fica difícil você encontrar ele no mercado. Nessa falta de pneu que está acontecendo, as distribuidoras, as importadoras quase não compram pneu radial com câmara, certo? Eles só estão optando mais pelo pneu sem câmara. E com isso, não tem tanta oferta. E a lei da oferta, a procura faz com que os pneus radiais com câmara fiquem mais difíceis e mais caros. Quando você encontra ele mais caro. Por isso que algumas pessoas fazem adaptação, né? Você pega um pneu diagonal ou um pneu radial 295 ou um pneu sem câmara qualquer e corta a unha dele para encaixar o pneu 295 em uma roda 1122. Isso é um processo que nem sempre vale a pena, mas pela falta do pneu radial com câmara no mercado, é a opção que eles têm. Então, o pneu radial com câmara, ele tem um custo elevado e ele é escasso, por isso fica mais caro ainda. Quando você coloca o preço de um pneu radial com câmara em relação ao preço do pneu radial sem câmara, os preços são parecidos, né? Sendo o radial sem câmara mais barato um pouco, né? Só que o radial com câmara você ainda tem que colocar a câmara de ar e o protetor, que esse conjuntinho aí, dependendo da marca, vai para R$ 250 a mais. Então, se você compra um pneu, hoje um pneu 1000R20 por R$ 1.800, certo? Quando você colocar a câmara de ar e protetor, vai para R$ 2.050, enquanto você vai encontrar um pneu 275 por R$ 1.800 e vai pagar os R$ 1.800, não precisa pagar mais nada. Pneu sem câmara, né? A gente chama o com câmara, o TT, né? Tube Type, certo? E o pneu sem câmara, o TL, Tubeless, ou seja, um pneu sem câmara. Ele é um pneu mais moderno, hoje tem investimentos em cima dele, quanto ao tipo de talão, né? O peso dele é menor, a roda pesa muito menos, né? Pesa 8 kg, né? Você demanda pouco tempo para montagem e desmontagem. Só no comparativo a isso, se você for fazer um rodízio entre um pneu de um veículo com 10 pneus, né? Ele sem câmara, certo? Você vai fazer, vamos lá, entre montagem e desmontagem dos pneus, inflar o pneu, que aí vai depender do compressor, né? Mas vamos só falar em montagem e desmontagem de pneus. Você consegue montar um pneu, encaixar na roda, ou desencaixar da roda e depois voltar a encaixar ele em 1 minuto, um pneu sem câmara. Para inflar, como eu falei, depende do compressor, mas vamos lá. E você, para montar e desmontar um pneu com câmara, certo? Desencaixar da roda, desencaixar a câmara de ar e o protetor, você vai levar aí no mínimo uns 5 minutos. Tirar o anel, tirar o pneu da roda e tirar as câmaras de ar, deixar eles separados. Se o como é que chama? O borracheiro for bom, ele vai gastar no mínimo 5 minutos, enquanto esse aí você gasta 1 minuto.
Então imagine isso num veículo com 10 pneus. Você vai gastar 5 vezes mais tempo do que você gastaria com um pneu sem câmara, né? Tirando isso aí, o pneu sem câmara de marca para marca, vamos lá, Michelin para Michelin, de Bridgestone para Bridgestone, Goodyear para Goodyear, enfim. O pneu radial Michelin com câmara, ele rende menos que o radial sem câmara, em torno de 30 a 40%. Esse aí é um número mais ou menos. Então você vai comprar um pneu que é mais caro, que rende 40% ou 30% que seja menos. Então, entre pneu com câmara e pneu sem câmara, maior vantagem do pneu com câmara, um pneu mais moderno, que tem no mercado, tem demanda, tem fornecimento à vontade. Com isso você vai ganhar maior oferta, com isso um preço menor. Ok? Vamos para o próximo. Vamos agora falar sobre as informações do pneu. Todas as informações que a gente precisa saber do pneu está no flanco dele, né? Na lateral do pneu, né? E aí basta você saber quais são elas, né, e como interpretar. Vamos lá. Primeiro você vai encontrar em letras grandes, né, o nome do fabricante, né, pneu sempre em letras maiores, Michelin, Goodyear, Pirelli, se estampam em parte maior. Depois tem o modelo do pneu. Esse modelo é o desenho, mas o pessoal pensa que é só o desenho. Na verdade, o modelo do pneu, ele indica a operação para a qual o pneu é apropriado. Se você olhar que é só o desenho, você vai estar enganado. Nesse caso aqui, por exemplo, o X-Incite, né, da Michelin, ele indica que ele é um pneu para uso urbano, certo? Então não é só o desenho, é a operação que ele é apropriado. Então é muito importante saber isso. Cada pneu, cada fabricante tem uma forma de expor o modelo, né? Mas todos eles têm pneu para uso rodoviário, pneu para uso misto, né? Uso urbano, certo? E também pneus para uso OTR, né? Ou é fora de estrada. Mais adiante a gente vai estar falando sobre isso aí. Então, modelo do pneu sempre, normalmente vem em letras, né? Também, às vezes, abreviatura, por exemplo, XE da Michelin, XDE, né? Às vezes vem o Goodyear, né? G658, G668, né? O Pirelli vem o FR01, o TR01, o FG, né? O TG, Goodyear, Pirelli, Bridgestone, também R268, o R269. Então, são letras combinadas às vezes com números, né? Esse aí é o modelo, tá? E também a dimensão do pneu que vem, certo? A dimensão ela pode vir em polegadas e pode vir em milímetros também, certo? Ou então combinação dos dois, milímetros e polegadas, né? Por exemplo, o pneu sem cama, esse 27580 R22,5 aqui, ó, 27580 R22,5, 275 é milímetro, 80, vocês vão ver mais adiante, mas é 80% da largura do pneu, e 22 polegadas e meia. Então ele tem a largura em milímetro, certo? E o diâmetro interno do talão, ou o diâmetro externo da roda, em polegadas. Então vamos mais adiante, tem mais informações sobre o pneu. Agora vamos identificar toda essa nomenclatura, né? E vamos lá. Nesse caso 295 aqui é 200, como eu tinha falado, é 295 milímetros de largura, né? Isso significa a largura nominal do pneu de flanco a flanco. Mais adiante eu vou mostrar para vocês, mas 295 milímetros não é a largura da banda, é a largura do pneu de flanco a flanco, né? Basicamente é que você pegar um pneu montado na roda, bota uma régua de um lado, uma régua do outro, a distância entre as réguas é que vai ser esse 295. Porque muitas vezes você vê um 295 mais estreito que um 295, não existe. 295 é 295 milímetros, né? Não pode ter um maior que o outro. Não pode ter um metro maior que um metro, né? Então, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Essa parte aqui, esse 80/80, o número significa a altura da seção. Essa altura daqui para cima, para a banda de rodagem, certo? E essa é a altura, nesse caso, é 80% de 295, que é 236 milímetros. Então ele tem 295 milímetros de largura, com 236 de altura em uma parte, com mais 236 em outra parte, lá embaixo,
Vocês entenderam essa aí? Vamos mais adiante. Esse R é a construção, que agora você sabe, que é radial, que é diagonal. No caso do pneu radial aparece o R, no caso do pneu diagonal não aparece o D. Na verdade é um tracinho, né, que mostra que ele é um diagonal. O radial, sim, você viu o R, construção radial. Então, tranquilo, todo mundo já entende que é um radial, que é um diagonal. Próximo número é o 22,5. Isso aqui, como eu tinha falado, também é o diâmetro interno, né, do talão a outra parte, né, o diâmetro externo da roda, né, em polegadas, onde encaixa na roda. Então, 22 polegadas e meia, certo? Interessante para você saber distinguir entre um pneu com câmara e um pneu sem câmara, basta você ver o número. Quando tiver esse 22,5, 17,5 ou 19,5, esse é um pneu sem câmara. Quando você vê o número inteiro, 22, aro 22, aro 20, aro 16, todos eles são pneus com câmara. Bem prático. Você não vai ver um pneu com câmara com roda 22,5, certo? É sempre aro 20, aro 16, aro 22, certo? Aro 24. Vamos seguir em frente. Essa parte aqui quer dizer que ele pode ser reformado, renovado, né? Então, ou recapado. Então ele já vem, todo pneu de carga vem com esse nome. Se você olhar um pneu de passeio, né, alguns pneus até de vanzinha, ele não tem esse nome, certo? Porque eles não suportam a recapagem, eles não foram feitos, a estrutura dele não foi feita para ser recapado. Muitas pessoas pegam aqueles pneus remoldados, né, aqueles pneus de carro de passeio, um 7570-14, um 8570-14 e tal, e eles fazem a remoldagem, ou seja, eles recapam ele de talão a talão. Mais adiante, quando falarmos em recapar, vocês vão ter uma aula sobre isso aí. Mas esse pneu aqui, ele é recapável, então, pneu que suporta pelo fabricante. Esse pneu está indicando aí também que ele pode ser ressucado. O que é ressucado, gente? Ressucado é reabertura dos sulcos, do fundo da estrutura dos sulcos, né? Vou mostrar a imagem aí. E nesse caso aí, por exemplo, um pneu novo, ele tem essa profundidade, né, do fundo da escultura até a primeira cinta, ou a quarta cinta no caso, como vocês sabem, ele tem em média 7 milímetros de borracha. Então quando ele chega no fundo da escultura, em algumas operações o pessoal reabre esse sulco, né, como está aqui do lado mostrando nessa outra imagem, reabre o sulco, certo? Mais 2 ou 3 milímetros, certo? Fazendo com que o pneu fique drenando mais a água. Agora, muitas operações não é indicada. A operação que é indicada aí são poucas, restritas, são pequenas, porque isso pode danificar a carcaça. Em vez de você querendo aproveitar 2 ou 3 milímetros a mais, você pode perder uma carcaça, que poderia dar 2, 3, 4 cobertas a mais. Quais são as operações que são possíveis fazer a ressucagem e quais são as que não são? Por exemplo, o uso misto. Para quem roda fora de estrada não é indicado, porque a banda de rodagem ela já é picotada naturalmente e com isso a carcaça ou as cintas já são atingidas, mesmo sem ressucar, mesmo com esses 7 milímetros de borracha que tem do fundo da escultura até a primeira cinta, né? A outra coisa que não pode ser feita, OTR de jeito nenhum, certo? Rodoviário também não. Algumas operações urbanas, quando o tipo de pavimento é muito bom, às vezes, depois da segunda coberta, o pessoal vale a pena fazer essa ressucagem, né? Mas algumas bem restritas. Ou naqueles casos em que o pneu passou para ser recapado, de repente, por alguma anomalia na carcaça, em outra parte da carcaça, ele não consegue, ele foi recusado do sistema de reforma. Então, nesse caso aí, a pessoa, sim, aí ressuca mais o suco, né, aprofunda mais o suco em 3 milímetros. Você consegue rodar, dependendo da operação, 2, 3 meses, 1 mês, sei lá, a mais, né, prorrogando a vida do pneu sem prejudicar a drenagem da água. Então, nesse sentido, a ressucagem funciona
e é interessante. Mas operação mista, às vezes rodoviária também não, e OTR muito menos.